cheios da inspiração dos céus para cada um de nós. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 50. Para quem está no data, eu vou usar a ARA. Ontem usei NVI, hoje vai a ARA. Por essa tarde, que Deus já tem sido tão especial e generoso, eu pretendo conversar com os irmãos em duas etapas. Essa primeira etapa vai ser rápida, falar um pouco a respeito das 36 horas que separaram o sepultamento de Jesus e de sua ressurreição. A Bíblia nos dá algumas valiosas informações do que aconteceram nessas 36 horas. E depois, tem mais uma porção que eu quero compartilhar com os irmãos. Lucas 23, 50. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Cronologicamente, quando a gente contempla as últimas horas, a última semana da morte, da ressurreição de Jesus, o sábado ele tem um título. Se a sexta-feira é a sexta-feira da paixão, o sábado é chamado de o sábado do grande silêncio. No sábado, naquela Páscoa, aproximadamente 2000 anos atrás, nada se escutou, nada se viu, Jerusalém estava quieta. Provavelmente os sinédrios religiosos, as autoridades judaicas, estavam de fato descansando, celebrando a atitude maligna que eles tiveram para com Jesus. Pilatos talvez tenha tido um dia um pouco mais complicado, mesmo sendo um iníquo, um ímpio, como nós falamos ontem. Dentro dele ele sabia que ele tinha condenado um inocente. Mesmo ele falando, mesmo ele concluindo, mesmo a esposa falando, não se envolva com este inocente, não se envolva com este inocente. Ele, para proteger o cargo dele, ele ordenou a crucificação de Jesus. E os discípulos de Jesus, trancados no cenáculo, com medo, provavelmente chorando, junto com aquelas mulheres que andavam tão próximas de Jesus, acuados, amedrontados, no sábado do grande silêncio. Mas quando eu falo de silêncio, é uma característica que todo filho de Deus precisa aprender a lidar. Deus fala conosco? Sim, de muitas maneiras, de diversas maneiras e de várias formas. Às vezes Deus fala num cício tranquilo e suave, como foi com Elias. Mas às vezes Deus fala como de trombeta, como nós vemos em Apocalipse 1, como voz, como de muitas águas. Às vezes Deus fala no silêncio, só que às vezes Deus fala arrebentando a porta na voadora. Não dá para padronizar. Mas há momentos que existe o silêncio. Há momentos, acredito que todos aqui já enfrentaram momentos
onde nós clamamos e pedimos uma direção, e parece que nada foi liberado, nada foi dito. O silêncio faz parte da vida de um filho de Deus. Aprender a lidar com o silêncio, aprender a lidar com orações aparentemente não respondidas, aprender a lidar com os momentos onde as coisas parecem que não estão evoluindo. Todos passamos por momentos de um grande silêncio, quando parece que as nossas orações não são ouvidas. Seja sincero aqui essa tarde, levanta a mão alguém que já passou e já pensou isso. Cara, minha oração não está sendo ouvida. Enfrentar o silêncio, o dia do silêncio, dias onde parece que as adversidades não serão vencidas, dias que parecem que nós não vemos respostas que queremos, da forma que queremos, momentos onde os projetos são frustrados, onde os sonhos estão cada vez mais distantes, onde promessas do Pai não se cumpriram, parece dias de grande silêncio, estamos acuados, fugindo, pensando e esperando o pior, o sábado do grande silêncio. E quando eu meditava um pouco nisso, nos dias de silêncio, de grande silêncio, geralmente há um risco de nós enfrentarmos um ciclo que eu coloquei um nome aqui, eu coloquei o processo DDD. Quando nós enfrentamos momentos de silêncio, existe um risco de nós cairmos nesse processo DDD, duvidar, desanimar e desistir. Deus não responde, então eu começo a duvidar das promessas. Deus não responde, eu começo a duvidar dos planos, eu começo a duvidar do futuro, eu começo a duvidar do chamado. Deus não responde, eu começo a duvidar. E logo depois da dúvida começa o desânimo. Já que Deus não responde, para que eu vou me esforçar? Já que Deus não responde, para que eu vou me dedicar? Eu começo a me dedicar menos, eu começo a me esforçar menos, eu começo a fazer com menos excelência, com menos alegria. É a dúvida, o desânimo. E logo em seguida, a desistência. Já que Deus não responde, eu abro mão. Já que Deus não responde, eu desisto de viver os planos dele. Já que Deus não responde, eu desisto dos relacionamentos. Eu desisto de lutar pela minha família, eu desisto de lutar pelo meu casamento, eu desisto de lutar pelas coisas que ele já, pelo meu ministério, pela minha igreja, eu desisto. Nos dias de grande silêncio, muitos são sucumbidos e caem nesse processo de duvidar, de desanimar e de desistir. Mas a questão é que eu aprendo o seguinte: como eu preciso passar pelos dias de grande silêncio? Qual que tem que ser a minha postura? O que eu tenho que entender quando eu estou vivendo um dia de grande silêncio? O que eu preciso entender e que você precisa entender é o seguinte: que silêncio na terra não significa apatia dos céus. Silêncio na terra não significa que o reino dos céus está paralisado. Silêncio na terra não significa que as coisas estão paradas no âmbito espiritual. Não sei se todos lembram da história de Daniel 10. Daniel entra em intercessão pelo seu povo e para ter revelação de algo que Deus estava falando para ele. Daniel ora um dia, nada acontece. 2, nada acontece. 3, nada acontece. 5, nada acontece. 10, nada acontece. 20, nada acontece. No 21º dia aparece um ser diante dele, com os olhos como chamas de fogo, um ser poderoso, espiritual, e fala assim: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia os céus te escutou. Mas quando nós saímos, um principado que era o príncipe do reino da Pérsia me segurou, me atrapalhou, fez obstrução, e nisso os céus, por tua causa, toda essa confusão, Daniel, por tua causa, todo esse movimento espiritual foi por tua causa, e por causa dessa obstrução, Deus resolveu mandar o general dos céus, Miguel. Miguel combateu o príncipe do reino da Pérsia, e eu estou aqui hoje para trazer a resposta para você. O silêncio que Daniel vivia não significava que os céus estavam paralisados, muito pelo contrário, o céu estava num poderoso movimento, por causa da oração de Daniel.
Por isso, quando nós enfrentamos dias de grande silêncio, irmãos, nós precisamos ter o nosso espírito ativado. As coisas estão paradas aqui, parece que está tudo em silêncio, mas está acontecendo algo no céu, está acontecendo algo no reino espiritual. E foi assim, no dia do grande silêncio, no sábado do grande silêncio, quando Jesus morreu. O sábado do grande silêncio foi um dia onde Jerusalém estava quietinha. As coisas aplacaram. O rebelde foi morto, seus discípulos sumiram e desapareceram. Quer saber? Agora acabou o problema. Eu imagino os discípulos dentro do cenáculo, que oração será que eles fizeram? Imagino todos amedrontados, tudo que Jesus falou. A gente percebe até depois da ressurreição, como eles estavam a um passo da incredulidade. Mas enquanto Jerusalém estava quieta, o reino espiritual estava extremamente agitado. Algo aconteceu naquelas 40 horas ali que separa a morte de Jesus e a sua ressurreição. Quero ler com os irmãos 1 Pedro 3, 18. Está ali ou não? Está ali, ó. Pois também Cristo morreu única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos, sim na carne, mas vivificados no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Olha aqui, por gentileza. Houve uma movimentação do Espírito de Jesus, quando ele bradou, o tetelestai está consumado. E pensando de forma geográfica, o Espírito de Jesus, a primeira coisa que faz é descer. Jesus desce e libera algo para espíritos em prisão. Para confirmar isso, agora você vai para Hebreus 9. Vamos ler junto, irmãos, para não termos dúvida. Enquanto os discípulos estavam acuados, algo estava acontecendo no reino do Espírito. Hebreus 9, 11, olha que coisa linda. Quando, porém, veio a Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo precioso sangue de Jesus, agora ele entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Cristo desce aos espíritos em prisão, e de repente ele rasga a eternidade, e agora ele está diante de Deus, no tabernáculo de Deus, o tabernáculo eterno de Deus, cumprindo a obra, mostrando a toda a eternidade, a todos os seres celestes, que ele tinha cumprido a obra no sábado do grande silêncio. Agora outro texto, por gentileza, irmãos, Efésios capítulo 4, verso 8, vocês amam a Bíblia? E está liberado, glória a Deus, esse texto. Ó. Efésios 4, 8.
Por isso diz, quando ele subiu nas alturas, ele desceu, mas quando ele subiu, ele não subiu de mãos vazias. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. No sábado do grande silêncio, a terra estava pianinho, mas o reino espiritual ativo, coisas espirituais e eternas acontecendo. E essa tem que ser a minha confiança e a tua confiança, quando nós enfrentamos momentos de silêncio. Pode parecer que a nossa oração não está sendo escutada, não está passando do teto, mas o reino espiritual está ativo, o reino espiritual está se movendo. Texto de Apocalipse 1,17, não precisa abrir, quando João tem a visão do Cristo glorificado. O Cristo glorificado diz, não temas, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último. Estive morto, mas revivi e tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo desce até a porta do Hades, arromba a porta do inferno. Por isso que a porta do inferno não prevalece contra a igreja, porque ela já foi arrombada, porque ela já foi destruída. E agora Cristo captura, leva, toma posse da chave da morte e do inferno. Por isso que a morte não pode tocar e nem deter aqueles que são filhos de Deus. Tudo isso precisa estar no meu coração, no teu coração. Se você enfrenta um dia de grande silêncio, não pare de orar. Não desista, não duvide, não desanime. Não abra mão, não retroceda. Porque da mesma maneira que há 2000 anos atrás, naquela Páscoa, o reino espiritual estava num grande movimento, ele está ainda hoje. Nós temos os anjos à nossa disposição. Você acredita no ministério angelical? Tem alguém aqui que acredita? Você vê que a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Alguém vai ser salvo aqui? Faz um sinalzinho. Então os anjos são ministério para servir a igreja. Ah, pastor, mas eu não vejo. Mas quem disse que você precisa ver? Nós cremos, entendemos que mesmo que as coisas visíveis existem a partir das invisíveis. E assim enfrentamos os dias de grande silêncio. A gente sabe que no domingo de manhã algo acontece. No final da madrugada um terremoto é gerado por causa de um anjo que desce dos céus. E a pedra, a rocha do sepulcro é rolada. E o que acontece? Amanhã de manhã a gente vai falar sobre isso. Feche o teu olho nessa hora aí, por gentileza. Jesus, ajuda-nos a enfrentar esses dias. Os dias onde parece, Senhor, que nada está acontecendo. Dias onde temos a sensação de abandono. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a crer que nós não precisamos ver nem sentir. O Senhor não é refém se nós cremos ou sentimos. Ajuda-nos a entender que nos dias onde não há barulho, não há resposta, é porque o Senhor está guerreando a nossa causa, a nossa luta. Senhor, se existem irmãos aqui passando por um processo de dúvida, de desânimo e de desistência, que o Senhor agora sopre de forma preciosa no espírito deles. Não é porque você não vê que eu não estou trabalhando. Eu estou trabalhando exatamente onde você não está vendo. Ajuda-nos a ter esses olhos, esse discernimento espiritual. Os irmãos que estão passando por um processo de dúvida, desânimo e desistência, eles sejam ativados, Pai, sejam revigorados e sejam encorajados nesta tarde. O silêncio da terra não significa silêncio no céu. Nós olhamos para Ti, confiamos no Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler junto agora Mateus 22, 34.
Essa mensagem para esta tarde, tinha pensado, programado, falar outra coisa no sábado, mas na última reunião online que nós tivemos com a pastora Tânia, saiu uma frase dos lábios dela, e quando ela falou essa frase, na hora o Espírito falou: você vai falar disso. Então, continuemos a contemplar, com foco, com atenção, com devoção e dedicação, tudo que o Senhor está fazendo. Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele, Jesus, fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Olha agora, se você tem uma Bíblia em papel, uma caneta, grifa isso aí, ó. Este é o grande e primeiro mandamento. Algo que é essencial para que contemplemos alguma coisa é amor. Nós não temos a habilidade nem a capacidade de contemplar nada se o alvo da nossa contemplação também não possuir o nosso amor. O amor é um pré-requisito para que contemplemos algo. Sem amor não há interesse, sem amor não há dedicação, sem amor não há foco, sem amor não há devoção. Estava vendo agora, né, filhinha do pastor Lucas ali, com um avô, né, quando nós temos um bebê, uma criança, nós ficamos horas olhando e contemplando os nossos filhos, nossos netos, não é verdade? Por quê? Porque existe uma relação de amor, existe uma relação que nos conduz a ficar repetidamente ali curtindo aquele momento. Então, sem amor não existe contemplação. E eu queria falar um pouco a respeito de amor, porque nós podemos, como igreja, criar ambientes onde seja exercitada a contemplação. Mas a contemplação que não é estimulada e não é fruto de amor, ela vai ser efervescente. Teremos momentos maravilhosos aqui de contemplação, mas talvez hoje à noite, amanhã, na hora que enfrentarmos os dilemas da vida, pela nossa contemplação não ser suportada em um coração que ama, talvez tenhamos dificuldade de fazer a contemplação um estilo de vida. Então eu quero essa tarde, irmãos, pensar com vocês a respeito de amor. Porque quando nós escutamos Jesus falar que amor é o grande e o primeiro mandamento da Bíblia, amar a Deus, precisa ser um negócio que tem que gerar em nós um temor e nos fazer tremer. Porque a igreja hoje, não estou falando de placa, de denominação, estou falando da maior parte dos cristãos, confundem muito amar a Deus com fazer algo para Deus. E nem sempre fazer algo para Deus é proporcional em amar a Deus. Jesus está falando que amar a Deus é o primeiro e o grande mandamento. Qualquer coisa que eu e você façamos, que não seja resultado do nosso amor a Deus, não vale nada. Amar a Deus é o prótos, é o primeiro, vem antes de tudo. Tudo que eu e você façamos, se não for a partir de um coração que ama a Deus, é algo falível, fraco, que não suportará. E não é apenas o prótos, ele é o grande mandamento. Amar a Deus vem antes de qualquer outro mandamento. Amar a Deus. Portanto, quando a gente fala, está tratando desse assunto de contemplar a Deus, amar a Deus, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da centralidade da vida cristã. A centralidade da vida cristã é a obra de Jesus e o amor dele por nós e o nosso amor por ele.
Amar a Deus é o pilar, é o fundamento da nossa fé. E o que é o mais grave? Que amar a Deus é um mandamento. Não é opcional. Nós não temos margem de escolha se queremos amar ou não queremos amar. É amar a Deus, não é opcional, é um mandamento. Não podemos errar nisso. Pois se eu e você, como filhos de Deus, errarmos nisso, nós estamos errando em tudo. Nossa vida cristã, toda a nossa vida cristã parte do nosso amor a Deus. Mas quando eu estou falando de amor a Deus, eu estou falando de que tipo de amor? Porque com certeza, se eu perguntar quem ama a Deus aqui, acredito que todos levantarão a mão. Se nós formos em qualquer penitenciária aqui da região, se eu chegar lá, quem ama a Deus, eu acredito que a grande maioria vai levantar a mão. Se nós formos, sei lá, na Cracolândia, aqui tem? Não, né? Tem. Se for lá perguntar quem ama a Deus, acredito que a maioria vai levantar a mão. O amor se tornou uma palavra extremamente comum. Nós usamos a palavra amor, às vezes, para referir o nosso relacionamento com o nosso animalzinho de estimação. Nós usamos a palavra amor, às vezes, para mostrar qual que é o tipo de comida que a gente mais gosta. Nossa, eu amo comer isso. Eu amo o meu pet. Agora, é óbvio que quando Jesus está falando, este é o primeiro grande mandamento, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Ele não está falando desse tipo de amor. Ele não está falando de simpatia. O grande e o primeiro mandamento não é ter uma simpatia por Deus, por Jesus, mas é amá-lo. E quando ele está falando disso, quando Jesus está fazendo alusão a esse texto, Jesus está relembrando o decálogo de Moisés, os mandamentos de Moisés. E lá em Moisés fala de 4 adjetivos desse amor, 4 palavras para dar intensidade. Jesus fala de 3, mas eu vou lembrar agora do decálogo de Moisés: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Não é uma simpatia, não é achar legal, amar a Deus é legal, é bacana, porque hoje é moda. Nos últimos 20 anos as igrejas estão todas crescendo, e o Brasil só piora. É moda agora, os artistas da Globo serem, eu amo a Deus, virei gospel. Não é simpatia, não é achar Jesus um cara legal. A gente está falando de um amor, de coração, alma, força e entendimento. Até tem um acróstico que facilita, que é café. Quem gosta de café aqui? Ó? Por que crente toma tanto café assim? Coração, alma, força e entendimento. O nosso dever como filhos do reino é amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, é empenhar a nossa força, as nossas emoções, o nosso apreço, o nosso desejo em amá-lo e tê-lo cada vez, de cada forma mais intensa. Jesus, ele conta uma parábola, Mateus 13, 45, ele fala assim: o reino de Deus é como uma pérola de grande valor. Mas, para adquirir a pérola, é necessário vender todas as outras para adquirir essa pérola. Amar a Deus de forma café, de coração, alma, força, entendimento, tem a ver com a nossa disposição de renunciar qualquer coisa em prol desse amor. Amar a Deus de todo coração, alma, força e entendimento é ter a experiência que os 4 seres viventes, os 24 anciãos têm diante do trono de Deus, lá de Apocalipse 4. O texto bíblico diz o seguinte: sem descanso, dia e noite, eles estão diante do trono, santo, santo, santo ao Senhor Todo-Poderoso. Sem descanso, dia e noite, sem descanso, dia e noite, sem descanso, dia e noite. Ah, Deus, mas hoje eu estou cansado, não vou. Ah, Senhor, hoje não dá, tem outro compromisso, tem churrasco, tem a família, não dá.
sem descanso dia e noite. E por que eu estou falando? Porque é algo muito sério, irmão. Sabe por quê? Porque se a gente errar aqui, nós podemos fazer milhões de conferências. Amar a Deus é o prótos, é o primeiro. E amar a Deus é o mega, é o maior mandamento. Mas talvez você esteja me escutando aqui, você pode falar, tá, a minha relação não está assim, pastor. Você está falando dessa maneira, pastor, mas hoje eu não estou dessa forma. E a verdade é que nós começamos a colocar palavras, às vezes, para a nossa condição de não amar a Deus. Eu estou frio. Eu estou frio. Eu estou desanimado, eu não estou amando a Deus dessa maneira. Eu não amo a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento. Eu estou distraído, sabe? Não está legal, não estou vivendo uma vida legal. Nós começamos a usar muitas palavras para amenizar e para não usar a real palavra dessa situação. Porque se amar a Deus é um mandamento e é o primeiro mega, não amar a Deus de todo o coração não é frieza, é pecado. Se amar a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento, é um mandamento, é o primeiro e o maior. Não amar a Deus dessa maneira não é que nós estamos vivendo eu não estou tão avivado, eu não estou no fogo. Não, nós estamos em pecado. Nós criamos palavras para não assumir aquilo que nós devemos assumir. Porque se eu não assumir que eu tenho pecado, eu não vou me arrepender. Não amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, não é um desvio. Não é uma estação ruim que eu vivo, que você vive. É pecado. Viver a nossa vida sem apreciar a Deus e a sua presença é pecado. Não é um período de frieza, não é um período de desânimo. O nome disso é pecado. Nós precisamos dar nome, sermos verdadeiros conosco. Não amar a Deus de todo o nosso coração é pecado. Não contemplar a Deus, não amá-lo, não desejá-lo, não buscá-lo, é pecado. Não amar a Deus de forma profunda, intensa, integral, acima de qualquer coisa é pecado. Para ilustrar isso que eu estou falando, eu quero contar a história de uma igreja muito abençoada. A igreja que eu acredito que todos os pastores gostariam de pastorear uma igreja como essa. A igreja de Apocalipse 2, vamos ler lá. Estão comigo, irmãos? Atento aí. Aqui a gente está falando da visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmos, quando ele estava preso. Ele teve uma visão do próprio Cristo glorificado. O Cristo glorificado, aquele que tem olhos como chamas de fogo, aquele que seu rosto brilha como o sol em toda a sua força, aquele que tem o cabelo como a alva lã, aquele que está vestido com um manto talar, aquele que tem um cinturão de ouro no seu peito, aquele que tem os pés como bronze polido na fornalha. João está tendo uma conversa com esse Cristo. O poder e a glória desse Cristo, João está diante dele. E dentre tantas coisas que o Cristo glorificado fala para João, Cristo começa a mandar mensagens para 7 igrejas, as igrejas do sul da Ásia Menor. E uma dessas igrejas é Éfeso. E aqui, Cristo está mandando um recado para o pastor, o anjo da igreja, e esse anjo representa a comunidade toda daquela igreja. Olha aqui que o Cristo glorificado fala a respeito dessa igreja. Apocalipse 2, verso 1. Ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja, em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha só. Conheço as tuas obras. Cristo está falando, eu conheço essa igreja. Eu conheço a igreja de Éfeso. Eu conheço esses irmãos. Eu conheço, tanto o seu labor, como a sua perseverança. Era uma igreja que trabalhava.
Eram irmãos empenhados. Eram irmãos que não eram preguiçosos. Eram irmãos dedicados, perseverantes, continua, e que não pode suportar homens maus. Eles tinham um compromisso com zelo, com santidade. Olha que igreja, irmãos. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Eles tinham um compromisso com zelo, com a verdade. Olha pastorear uma igreja dessa. Que coisa maravilhosa. Verso 3, e tens perseverança, os irmãos eram perseverantes, e suportaste prova por causa do meu nome, não deixaste esmorecer. Eles tinham sido perseguidos, estavam sofrendo, mas estavam fiéis lá. Ai, que igreja abençoada, ser pastor de uma igreja assim. Porém, verso 4, o Cristo glorificado, aquele que tem uma espada de 2 gumes na sua boca para ferir e julgar as nações, vira para essa igreja, fiel, perseverante, dedicada, alinhada com a doutrina e fala assim: tenho algo contra vocês. E a questão, sabe o que é? A questão, uma coisa é eu, Bruno, chegar para vocês e falar: tenho algo contra vocês. Agora a gente está falando que o Cristo ressurreto está falando com esses irmãos. Tenho algo contra vocês, verso 4, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, senão venha a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A igreja era vibrante, uma igreja especial, pessoas que trabalhavam bastante, uma igreja exemplar no que fazia, mas Cristo tinha algo contra ela. Eu sei que quando a gente começa a escutar esse tipo de palavra, de mensagem, nós temos a tendência de entrar em modo defesa. Lá dentro de nós a gente já começa a levantar os nossos argumentos de defesa. Ah, pastor, mas eu faço um monte de coisa na igreja. Ah, pastor, mas eu me dedico, eu já faço isso, faço aquilo. Nós começamos a levantar argumentos para nos proteger de uma acusação tão séria. Mas o principal ensinamento que a gente precisa ter nessa admoestação de Jesus é que nada do que eu faça, do que você faça, vai substituir o nosso amor a Ele. Nada do que façamos compensa um coração que não possui amor ao Senhor. Nós podemos servir e podemos fazer um monte de coisa, mas se não for fruto de um coração que ama, de forma de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, correremos o risco de gastar muito da nossa vida e ainda receber uma exortação do Senhor. Por isso é uma tarde, irmãos, onde agora eu te convido a contemplar o teu coração. É uma tarde para nós contemplarmos o nosso coração, contemplarmos a nossa vida, porque muitos se enganam em fazer coisas para Deus, achando que está substituindo algo que não possui. Até porque a gente busca anestesiar a nossa consciência. Eu não amo, mas eu faço. Agora Jesus está falando para a igreja: muito bem, vocês fazem muita coisa, eu conheço o que vocês estão fazendo, mas continuo tendo algo contra vocês. O amor não é o mesmo. Qual que era o pecado desses irmãos que beiravam a perfeição? Eles beiravam uma igreja que beirava a perfeição. É que o amor deles já não era mais o mesmo. O tempo tinha passado, e aquela devoção, aquele quebrantamento já não existia mais. A perseverança deles não substituiu a falta de amor. O trabalho dedicado deles a Deus e à igreja não substituiu a falta de amor. A fidelidade diante das perseguições não substituiu a falta de amor. A integridade diante do mal não substituiu a falta de amor. E o mais doido, sabe o que é, irmãos? Que é possível nós fazermos sem amar.
Muitas vezes a gente está fazendo para a gente. Ou talvez nos convencendo, já que a gente não ama, eu vou fazer alguma coisa, só para anestesiar minha mente. É possível fazer muitas coisas para Deus sem amar. Está aqui a igreja de Éfeso. É possível virmos na igreja sem amá-lo. É possível darmos nossa oferta sem amá-lo. É possível ajudar o próximo sem amá-lo. É possível sermos fiéis diante das dificuldades, mesmo assim, não amando de todo o coração. E esse texto só reforça o que eu estava falando, porque não é frieza, não é desânimo, é pecado. Porque o que Cristo Jesus falou para aquela igreja foi o seguinte: vocês não me amam como vocês amaram um dia. Vamos fazer uma conferência de avivamento? Foi isso que ele falou? Não. Vocês não me amam como vocês me amaram um dia. Vamos fazer uma campanha de alguma coisa? Não. Qual que foi o remédio? Arrepende-te. Arrependimento é o remédio para o pecado. Por isso que não amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, todo o entendimento, é pecado. Bem certo que eu não estou desprezando aqui o serviço à casa de Deus, pelo contrário, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre serviço à casa de Deus. Mas se até o nosso serviço a Deus e à casa de Deus não é fruto e não é realizado com amor e paixão e ousadia, né? Com amor e paixão, não é válido. Como anda seu coração, meu irmão? Como anda o fogo do amor no seu coração? Como está o seu apreço por Deus? Como você está queimando hoje da mesma maneira que no dia que você conheceu Jesus? Nós cantamos aqui, Jesus Cristo mudou meu viver. Essa música lembra o dia que nós fomos regenerados. Mas lá no dia 1, a partir da nossa conversão, será que o nosso coração está desse mesmo jeito? Ou o tempo passou, nós ficamos diplomáticos? Nosso amor agora é um amor político, diplomático, domesticado. Como anda? Você ainda está queimando de amor pela presença de Deus como um dia já esteve? Ou você deixou esse fogo abaixar? Ou você hoje não tem mais aquele apreço por Ele como você teve um dia? Ou você permitiu que o tempo apagasse esse amor que um dia queimou em você? Um dos maiores desafios que nós temos não é fazer o fogo acender, mas é fazer o fogo permanecer queimando. O maior desafio da vida cristã é esse, é permanecer queimando. Talvez você não tenha saído da igreja, mas você não permaneceu com o fogo que um dia esteve aceso no teu coração. Você não saiu da igreja, mas o fogo que um dia queimou dentro de você já não queima mais. O fogo não permanece mais. Talvez você não tenha saído da igreja, mas aquele amor por Deus, que um dia era tão vivo em você, não está mais aí. Talvez você não tenha saído da igreja, mas aquele desejo de servir a Deus com sua vida e com suas forças não existe mais. Talvez você não tenha saído da igreja, mas aquele zelo pelas coisas de Deus, zelo pela oração, pela leitura, pelo evangelismo, pela santidade, não está mais aí. Talvez você não tenha saído da igreja, mas aquela alegria de viver a vida cristã já não existe mais, a alegria de vir na casa de Deus. Por isso que o principal desafio não é ter o fogo aceso, mas é nós sermos instruídos pelo Espírito para continuar queimando. Quantos já não queimam mais por Jesus? Quantos desistiram de lutar contra o pecado e abandonar a fé? Quantos já fizeram inúmeras promessas e votos diante de Deus para serem mais santos, para orar mais, para se dedicar mais, mas bate a segunda-feira, já deu tudo errado, já desanima e já larga.
Ah, é. Na terça. Só contempla quem ama. Eu quero deixar para os irmãos aqui esta tarde 4 lições. Fica tranquilo que vai ser rápido, tá? A gente vai para a parte prática aqui. Que eu acredito que se eu e você levarmos a sério, esse amor, esse fogo, só vai aumentar no nosso coração. Abra sua Bíblia comigo agora em Levítico, capítulo 6, verso 9. Levítico 6, 9. Eu vou ler aqui na versão NVT, tá? Talvez esteja um pouquinho diferente da que está aqui no painel, mas dá para entender sim. Deus está falando com Moisés, e dá uma ordem a Moisés. Dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos, para as ofertas sacrificadas, os sacrifícios. Os holocaustos, os sacrifícios serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho, e as roupas de baixo, também de linho, limpará as cinzas do holocausto e os colocará de lado no altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do arraial, fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar, nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Existe uma lei que o fogo precisa continuamente queimar no altar. Agora, na revelação do Novo Testamento, a gente aprende que esse texto não está falando de churrasco. Esse texto não está falando de sacrifícios, esse texto está falando do meu coração e do teu coração. A revelação da nova aliança a respeito desse texto é que existe uma lei, onde o meu coração e o teu coração precisa ter um fogo aceso continuamente. Continuamente. O nosso coração é esse altar, a nossa vida, e o fogo deve permanecer queimando no altar a cada dia. Pois bem, a primeira dica que eu quero deixar para a tua vida essa tarde, para que o fogo continue queimando o tempo todo, na minha vida e na tua vida, é o seguinte: você é um sacerdote. Essa orientação veio para Arão e para os sacerdotes. Eles tinham a responsabilidade de fazer o fogo queimando. Mas, no Novo Testamento, a partir do sangue de Jesus, o sacerdócio ele foi expandido para todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus hoje receberam uma identidade sacerdotal. Nós sabemos o texto famoso de 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, são povo escolhido, sacerdócio real, reino de sacerdotes. Nós somos sacerdotes, você é um sacerdote, eu sou um sacerdote. Jesus, o mesmo Jesus glorificado, falou para João em Apocalipse 1,6, que ele fez de nós, pelo seu sangue, um reino de sacerdotes. Chacoalha a pessoa que está do seu lado e fala: você é um sacerdote. Pois bem, se a responsabilidade é do sacerdote, bem-vindo cada um de nós temos a responsabilidade. A responsabilidade em fazer o fogo ficar queimando dentro de nós é particular e pessoal. A grande questão é que nós, quando estamos no estágio de frieza, nós gostamos de terceirizar a responsabilidade. Ah, eu estou frio por causa da igreja. Eu estou frio por causa do pastor. Eu estou frio por causa do meu grupo, da minha célula. Eu estou frio por causa do partido político.
Eu estou frio porque o meu candidato apaixonado não foi eleito. Eu estou frio porque a gente começa a jogar desculpa. A gente começa a terceirizar a responsabilidade. Irmão, você é um sacerdote. Ninguém consegue interferir mais no fogo do amor de Deus na sua vida do que você mesmo. Nós cremos, amamos e proclamamos o princípio da autoridade espiritual. Só que o sacerdócio universal coloca sobre cada um de nós os privilégios e as responsabilidades. Por isso que é uma responsabilidade particular, pessoal. Não podemos ficar terceirizando. Se estamos fracassando em fazer o fogo permanecer, a culpa não é dos nossos pastores, a culpa não é do pai e da mãe, a culpa não é do país, a culpa não é da igreja. Precisamos assumir, eu não estou queimando, eu estou em pecado e a responsabilidade é minha. Não ficar, sabe, é culpa do outro. A responsabilidade é nossa, pois Ele nos fez, Ele nos deu este privilégio de sermos sacerdotes. Repete comigo, a responsabilidade do fogo na minha vida é minha. Segundo ponto, prático, para que o fogo continue queimando no nosso coração. No verso 12 diz que toda manhã o sacerdote colocava lenha no altar. Toda manhã. Não era de segunda a quarta e sexta. Não era de terça e quinta, não era de final de semana. Isso fala de uma rotina espiritual. Só tem fogo queimando, só permanece com fogo queimando quem tem uma rotina espiritual. Esses sacerdotes toda manhã, eles estavam colocando lenha no altar. Por isso, irmãos, não dá para esperar que o fogo de Deus queime na minha vida, o fogo de amor do Senhor queime na minha vida, se a minha vida de oração é esporádica. Não dá para esperar que o fogo de Deus, o fogo de amor do Senhor queime na minha vida, se a minha vida de leitura bíblica é só de vez em quando. Não dá para esperar que eu vá viver em contemplação e amor a Deus, se eu venho na igreja só quando não tem nada mesmo para acontecer. Ter uma rotina espiritual, de oração, de leitura, de busca. Essa rotina vai potencializando, vai aumentando, vai fazendo com que o fogo permaneça. Mas talvez muitos de nós, a gente só lembra que precisamos orar quando tem problema financeiro ou alguém doente na família. Talvez a gente só lembre da casa do Senhor, vir na casa do Senhor, quando está tendo algum evento, alguma campanha diferente. O sacerdote era todo dia lenha no altar, todo dia lenha no altar. Eu falei ontem sobre primazia, fazer por primeiro, em primeiro lugar, todo dia. Precisamos ter uma rotina de oração, de leitura, de adoração, frequência na comunhão dos santos, de discipulado, jejum. Eu só vou procurar o meu líder e o meu pastor quando eu tiver uma coisa muito complicada e eu não sei o que fazer. Daí eu procuro ele. Não é. A gente precisa ter rotina, frequência. Tem algo que, ao longo do tempo, eu comecei a fazer na minha casa. Eu lembro que desde cedinho, eu ia de noite, né, para o quarto dos meninos, eles bebezinhos, e eu ficava adorando a Deus ali no quarto com eles. Frequência, praticamente todo dia. Apagava as luzes, muitas vezes ali eu chorando na adoração diante do Senhor. E na maioria das vezes, nas primeiras vezes, eles viravam e dormiam. Mas o tempo foi passando, com a frequência, daí eu começava a perceber que eles já estavam cantando comigo. Daí tiveram momentos que eles começavam a pedir, papai, toca aquela música, sabe? Tocando, liberando ali a presença de Deus, muitas vezes chorando, criando essa frequência. E por que eu fazia isso? Sabe por quê, irmãos? Para que eles tenham percepção do que é sobrenatural e de Deus.
Porque vai chegar e está chegando os momentos da vida deles, onde eles vão receber a visitação de Deus. E talvez eles, e por causa disso, por terem já experimentado o sobrenatural de Deus, quando acontecer isso, eles não vão se distrair, não vai passar reto, opa, é Deus aqui, porque eu conheço isso. Eu conheço isso lá do quarto. Mas isso é algo com frequência, é algo com frequência. Sabe, irmãos, a gente quer que os nossos filhos amem a casa de Deus, vindo uma vez por mês com eles. Nós queremos que os nossos filhos amem a palavra de Deus, se nós não sabemos nada da Bíblia. Nós queremos que os nossos filhos amem a Deus e a presença de Deus, sendo que nas nossas casas não tem culto, não tem devoção. A rotina espiritual faz com que o fogo permaneça aceso. É que assim, é muito comum também eu escuto, né? Ah, caiu na rotina. Caiu na rotina é coisa ruim, né? Todo mundo vem, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, cara, mas eu orar todo dia, eu vou cair na rotina. E cair na rotina é coisa ruim, não. O problema não é a rotina. O problema é a nossa incapacidade de perceber Deus. O texto de Apocalipse 4, não ia falar isso. O texto de Apocalipse 4 diz que os 4 seres viventes estão diante do trono de Deus, declarando santo, 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 santo. E usa essa expressão, noite e dia sem descanso. Pensa comigo que domingo passado eles estavam lá, falando santo, santo, santo. Há 10 anos atrás eles estavam lá, falando santo, santo, santo. Há 1000 anos atrás eles estavam lá, falando santo, santo, santo. Quando a igreja não se reúne, eles estão lá, falando santo, santo, santo. Quando o mundo não existia, eles estavam lá, falando santo, santo, santo. Rotina. Daí você para pensar, mas não, deve ser algum robô. Como é que eles podem? Deve ser algum mecanismo, um botão que fica lá repetindo. Não, irmãos, não é. Sabe qual que é o segredo? E pega isso. Os 4 seres viventes, eles são cheios de olhos, por dentro e por fora. Olho fala da capacidade de visão, de ver. Sabe o que acontece? Esses seres têm uma capacidade espiritual de ver Deus constantemente. Então eles estão agora vendo Deus, santo, santo, santo. A hora que eles estão terminando, eles têm uma capacidade de ver algo diferente em Deus. E ao invés de se cansar, eles encontram algo novo em Deus e falam santo, santo, santo. Passa o instante, eles veem algo diferente, santo, 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 santo. Ele é inesgotável. Deus é inesgotável, a presença de Deus é inesgotável. O problema não é a rotina, o problema é que nós não conseguimos encontrar satisfação nele. O problema não é a rotina, o problema é que nós achamos que Deus é um ser humano qualquer, que nós já conhecemos 100%, nós não conhecemos nada de Deus. Se nós tivermos esse coração que queima de fogo, de amor, cada encontro é um encontro novo. Cada manhã é uma manhã nova. Cada vez que lê a palavra, é uma revelação nova. Deus é inesgotável. Não existe cair em rotina em Deus. O problema é a nossa cegueira. A rotina, irmãos, quando nós temos essa rotina em Deus, conhecendo Deus, hoje o Senhor está se revelando como um Pai, hoje, depois o Senhor está se revelando como provedor, depois o Senhor está se revelando como Senhor, depois o Senhor está se revelando como curador, como redentor, como justificador, como amigo, como juiz. A rotina é algo que faz o nosso coração pegar fogo, pegar fogo, pegar fogo. Há 2 anos atrás, eu estava saindo de Curitiba numa Páscoa. Ainda estou falando de rotina. Eu lembro que acabou o culto aqui no domingo à noite, eu ministrei aqui, foi uma benção. Era umas 10 horas da noite, gente com a mala arrumada, tomamos banho. Falei para a Mari, vamos sair agora. A gente chega em casa, vai dormir na nossa cama e tal. E saímos umas 10 da noite. Passamos Ponta Grossa, eu atropelei um animal na estrada. Era perto da 1 da manhã, eu estava com meu carro parado no meio do nada, um breu só, esperando o guincho chegar.
Eu lembro que eu entrei, né, o carro quase pegando fogo, perdi o motor. Eu lembro que tem hora que o guincho estava chegando, tranquei as portas, entrei no banco, encostei ali a cabeça. E eu comecei a falar com Deus em silêncio. E sabe o que eu estava falando com Deus? Eu estava falando assim, Deus, foi tão especial esse final de semana em Curitiba, tantas pessoas foram abençoadas. Essa noite lá, tantas pessoas foram tocadas, e todas elas estão em paz, dormindo em suas casas agora. E eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas sabe o que aconteceu? Não demorou muito esse pensamento. Quando eu estava com esse pensamento, Deus levantou um profeta no banco de trás. E o profeta, sabe o que ele fez? O profeta começou a cantar. Ele começou a cantar assim: Rei do meu coração, seja o meu esconderijo. Depois, como que é a letra? Refúgio que preciso, és minha canção. Rei do meu coração, seja do mar, és minha canção. O refrão eu lembro. Tu és bom, bom. Naquele momento onde eu estava praticamente endemoniado dentro do quarto, Deus levantou um profeta. Eu comecei, sabe, a pensar o quê? Quantas vezes eu cantei essa música dentro do quarto? Eu comecei a me lembrar. Quantas vezes ali no início da madrugada, eu com o violão tocando essa música para eles. E foi entrando. O sobrenatural, irmãos, é como uma fumaça. A fumaça, ela não passa imperceptível, ela gruda. Quando nós temos uma rotina, nós estamos vivendo num ambiente sobrenatural que vai grudando, vai grudando, vai grudando, vai grudando. E quando nós chegamos nos momentos, nos dilemas principais da nossa vida, sabe o que vai fluir? Aquilo que é a nossa rotina. Nós queremos fluir algo, o rio de Deus, quando nós vivemos em sequidão. Nós queremos que flua amor a Deus, quando não há uma rotina de busca. Muitos questionam a rotina, que nós não podemos cair na rotina, eu já falei disso. Cuidado com a nostalgia. Cuidado com a nostalgia. É interessante, às vezes a gente conversa com pessoas, e as pessoas só lembram das coisas que aconteceram do passado. Glória a Deus, por tudo que Deus fez no passado. Mas cuidado para que a nossa nostalgia não seja uma denúncia de que nós estamos vivendo uma temporada de frieza e pecado. Muitos só estão falando do passado, do passado porque estão sem fogo no presente. Ah, era tão bom aquele tempo. Era tão bom aquele momento. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo que aconteceu na minha vida ao longo desses 39 anos. Glória a Deus. Mas, irmãos, existe algo nesses dias que me alegra tanto e eu não troco o de hoje porque aconteceu lá atrás. Não é ingratidão pelo passado, não é isso, mas muitos usam isso, só ficam falando do passado porque não tem fogo no presente. Essa rotina nos levará a permanecer com o fogo aceso, com amor vivo, com alegria constante e com obediência radical. Essa rotina. Terceiro ponto. Ter profundo zelo pelo fogo. Pensa comigo, se eu e você estivéssemos no deserto, responsável por manter o altar do tabernáculo com fogo aceso. Nós sabemos que no deserto venta muito. No deserto acontecem tempestades. Imagina você como um sacerdote, deu o horário do teu turno, você está se arrumando para ir para casa descansar, mas daí você olha no horizonte e está vindo uma tempestade. Imagina o desespero, ou a tensão, o zelo dessas pessoas para ficarem ali. Talvez eles deveriam fazer um cordão junto ali para preservar o fogo do altar. Eles tinham zelo pelo fogo. E eu e você precisamos ter zelo pelo fogo.
Zelo pelo que Deus já derramou sobre nós. Ter esse cuidado, valorizar aquilo que Ele já derramou sobre nós. Nós precisamos proteger a presença de Deus nas nossas vidas. Precisamos proteger, eliminar qualquer coisa que possa interferir na presença de Deus em nós. Bill Johnson diz o seguinte: se existe uma pomba nesse lugar e o meu desejo é que essa pomba pouse sobre mim, é óbvio, ele está falando do Espírito Santo. E o meu desejo é que essa pomba pouse sobre mim e permaneça em mim. Eu vou eliminar qualquer coisa ao meu redor que possa fazê-la se afastar de mim. Isso é zelo. Eu e você precisamos, irmãos, ter zelo e afastar, eliminar da nossa vida qualquer coisa que coloque em risco o fogo do amor a Deus nas nossas vidas. Não estou falando aí de pecado, é óbvio que pecado vai interferir, eu estou falando de riscos. Olha, isso pode comprometer, não vou nem pôr a mão nisso. Isso pode gerar algo que não é bom, não vou fazer isso. Zelo, cuidado, proteção. Mas muitos não protegem a presença de Deus. Eu tenho pregado em muitos lugares sobre isso. Talvez um dos piores problemas da igreja hoje, brasileira, por causa da americana, é o problema do liberalismo. O que é o liberalismo? Liberalismo é aquela frase que muita gente gosta de falar: não tem problema fazer isso não. Nada a ver. Não tem problema, né? Ninguém, pastor, não escuta isso, né? De ninguém. Não tem problema não. Pastor, não tem problema, uma musiquinha secular, não tem problema. Não tem problema assistir esses programas, né? BBB, essas coisas maravilhosas. Não tem problema frequentar esses lugares, não tem problema. Não tem problema os vídeos da internet, gente, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Daí sabe o que acontece? O fogo, cara, vai sendo bombardeado por esse liberalismo, e a hora que vê, a gente está com o nosso coração frio. Para que o fogo permaneça queimando, nós precisamos zelar pelo fogo. Mais uma experiência lá de casa. Se você se enquadra nisso, não fique com raiva. Eu não te conheço, não estou dando recado para ninguém, só estou falando de algo que aconteceu na minha casa. Lá em casa a gente gosta muito de esportes americanos. Futebol americano, NBA. E esses esportes só passam em TV fechada, TV a cabo. E teve uma época que nós não tínhamos condição financeira de pagar a TV a cabo. Nós iríamos desligar. Mas daí os irmãos da igreja, viu? Da igreja, não é de fora da igreja não. Eu falei: pastor, você paga a TV a cabo? Pago. Pastor, mas é que tem aqui um aparelhinho. Se você comprar aquele aparelhinho, pastor, o aparelhinho já vem desbloqueado. O aparelhinho, é pela internet. Eu não conheço ninguém nessa igreja, tá? Não estou dando recado para ninguém. O aparelhinho já vem desbloqueado. O aparelhinho, você não precisa pagar. Daí eu perguntar: mas isso é legal? Não, né? É legal. Daí você ia ver na internet, gente falava que era legal, outro monte de gente falava que era ilegal. Tudo errado, né? E eu perguntando: mas se isso é legal, por que não só vende em lojinha escondida? Nenhuma loja grande, famosa vende. Não, é legal, pode comprar sim, é legal. Eu fui na loja escondida. Né? Era loja escondida, essas lojas grandes não vendem. Daí o cara falou assim: eu te empresto um aparelhinho para você ficar 3 dias com o aparelhinho. Peguei o aparelhinho e levei para casa. Daí o que acontece? A importância de você ter uma mulher de Deus dentro da sua casa, né? Eu chego com o aparelhinho na mão. A Mari, o que é isso aí? Falei: não, aquele aparelhinho que eles falaram, tal. Mas isso é legal? Isso pode? Falei: alguns dizem que pode, outros dizem que não pode. Sabe o que ela me respondeu? Brava aí. Não coloque nada maldito dentro dessa casa. Eu voltei e devolvi o aparelhinho. O que aconteceu há 6 meses atrás, irmãos? A Anatel baixou um decreto, quebrou todos os aparelhinhos.
me falar que tem aparelhinho funcionando ainda, né? Mas a própria Anatel falou, é ilegal. Quando nós temos zelo pelo fogo e pela presença de Deus, nós eliminamos qualquer coisa que coloque em risco o fogo de Deus. Ah, Bruno, você precisa conhecer mais da legislação. Talvez sim. Mas é questão de risco. Questão de risco. Como que eu quero que a minha casa seja uma casa, um ambiente seguro, de paz, um lar de paz, onde habita a plenitude da presença de Deus, onde eu coloco coisas, onde eu não tenho zelo pela presença de Deus, onde eu não cuido da presença de Deus? Para o fogo queimar precisa ter zelo. E a última dica aqui que eu quero deixar para o teu coração, verso 11 do texto que lemos, é importante você entender isso. Diz que a oferta ficava queimando no altar a noite toda. De manhã não tinha mais oferta, só tinha cinzas. As cinzas precisavam ser recolhidas e levadas para fora do arraial. As cinzas, o que eram as cinzas? As cinzas eram quando a consagração, a oferta do povo tinha sido aceita por Deus. E agora aquele povo que tinha se consagrado a Deus, eles recolhiam as cinzas e levavam as cinzas para fora do arraial. Para fora do arraial. Sabe o que significa isso? Significa que a minha vida de consagração e a tua vida de consagração, ela precisa ser percebida fora do arraial, fora do acampamento, fora da igreja. A nossa vida de devoção a Deus precisa ser percebida fora deste ambiente. O Lucas falou disso ontem aqui, pastor Lucas. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Muito da nossa frieza espiritual é porque nós não nos envolvemos com a causa de Deus. Muito da nossa indisposição, às vezes, eu não consigo adorar, um culto de 1h30, 2 horas, 3 horas é pesado demais, sabe por quê? Porque nós não nos envolvemos com a causa de Deus. Agora, quanto mais nós liberamos, mais nós nos consagramos e mais é visto fora do arraial, parece que mais fogo vem, mais unção vem, mais amor vem. Levanta a mão aqui quem tem algum parente que não conhece Jesus. Levanta a mão aqui quem trabalha com alguém que não conhece Jesus. Levanta a mão aqui quem tem vizinho de condomínio que não conhece Jesus. Está aí o arraial. É maravilhoso aqui estarmos juntos, a igreja, a comunhão é algo essencial, é frequência, como tinha dito anteriormente. Mas é necessário que fora do arraial, irmãos, eles conheçam e percebam a nossa vida de consagração. Quando foi a última vez que você falou de Jesus para um não cristão? Quando foi a última vez que você convidou alguém para a sua célula, para o seu grupo, para a sua igreja? Quando foi a última vez que você se importou com a salvação eterna de alguém? Quando foi a última vez que você pagou o preço de oração e intercessão por alguém que não conhece o Senhor? Quanto mais nos dedicamos, quanto mais nos envolvemos com o mundo sem Deus, mais o fogo queima aqui dentro. Mais contemplamos, mais amamos, mais contemplamos, mais experimentamos, mais conhecemos. Muito da nossa frieza é da nossa dificuldade de se envolver com a causa de Deus. Um outro testemunho que eu acho que eu já contei aqui. É que assim, irmãos, eu vou escrevendo as coisas aqui e eu vou colocando testemunhos que eu conheço na minha vida. Desde muito cedo, quando os meninos eram muito pequenos, eu e a Mari, nós dirigíamos acampamentos. Os acampamentos são momentos onde movimentações espirituais muito fortes acontecem. Quem aqui já foi em acampamento? Deixa eu ver. Então vocês sabem do que eu estou falando. Coisas poderosas acontecem em acampamentos. Eu lembro que desde pequenininho eles foram conosco. Mas todo acampamento que eu
tinha a responsabilidade de dirigir. Eu só conseguia dirigir o acampamento se eu estivesse ali fazendo as coisas e os dois no meu raio de visão. Eu precisava vê-los. Eu precisava, beleza, eu estou aqui pregando, mas meu filho está aqui e tal. Eu precisava tê-los no meu raio de visão. Se eu não tivesse-os no meu raio de visão, aquilo começava a me angustiar. E durante anos foi assim. Teve um acampamento, eles muito pequenininho. Teve uma noite que Deus desceu num culto lá. Presença de Deus muito forte, coisas poderosas acontecendo, gente sendo liberta, o culto virou vigília. E de repente, eu me toquei, que já fazia horas que eu não os via. De repente, cara, meus filhos, eu estou numa chácara, estou no meio da madrugada, acontecendo um monte de coisa, demônios manifestando, sendo libertos, todas aquelas coisas acontecendo, e os meus filhos. Eu comecei a ficar desesperado. Eu estava num canto do salão, a Mari no outro, fazia sinal, ela não via, ela estava ministrando louvor. E eu, cadê os meus filhos? Daí eu não sei, alguém me falou, eles já foram para o quarto, eles estão dormindo. Eu larguei tudo, saí correndo daquela capela. Precisava vê-los. E fui correndo. Quando eu chego no quarto deles, que eu abro a porta, eles não estavam sozinhos. A presença de Deus dentro daquele quarto foi a experiência com a presença de Deus mais forte que eu tive na minha vida. Era tão poderoso, tão intenso, fumaça naquele lugar. Eu me joguei no chão, não tinha coragem de levantar minha cabeça, ver uns pés na minha frente. E ali eu chorava ali, aquela presença de Deus, a glória de Deus, e eu só escutava, cuida dos meus, eu vou cuidar dos teus. Toda vez, irmãos, que nós nos colocamos, que a nossa vida de consagração, ela é sentida fora pelos outros, um fogo novo é liberado sobre nós. Talvez eu e você, esta tarde, nós nos parecemos demais com a igreja de Éfeso, somos mestres em fazer, mas talvez o nosso coração não queime esse amor. Somos mestres em fazer, sabemos todas as rotinas da igreja, fazemos, mas talvez dentro do nosso coração esse amor não está como deveria. Talvez somos muito nostálgicos, naquele tempo, como era bom aqueles dias, somos nostálgicos, só falamos do passado, mas hoje talvez esse fogo, esse altar não esteja do jeito que deveria estar. Isso nos impede de contemplar ao Senhor. Muito da nossa frieza é porque nós não nos envolvemos na causa de Deus. E essa tarde, irmãos, enquanto o Senhor me dirigia tudo essa conversa, eu penso que é uma oportunidade que Deus está nos dando de um alinhamento com Ele. Um alinhamento do nosso coração, do nosso amor. E aqui eu quero falar, especialmente talvez você que tem um cargo nessa igreja, uma função, talvez você já é crente há anos, você já passou por todos os departamentos que alguma igreja evangélica pode ter, com você que eu quero falar também. Que muitos de nós, ao longo da jornada, temos o perigo e o risco de confundir o fazer com o amar. Eu já estou fazendo, então eu já estou amando, não sei. Nem sempre o fazer é proporcional ao amar. Muitas vezes nós nos escondemos no fazer. Eu vou fazer muito. Mas na verdade esse amor, café, com todo conhecimento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força, entendimento, não é dessa maneira. Por isso que é uma tarde para termos coragem. Coragem de assumir. Porque se eu e você estamos nessa condição, nós não estamos numa temporada de frieza, nós estamos em pecado. É pecado. É o que o Cristo glorificado falou para a igreja de Éfeso. Vocês não precisam de outra coisa, precisam se arrepender.
A partir disso, irmão, sabe, da nossa coragem, Senhor, olha, esse altar, ele precisava estar queimando mais. Esse altar precisava estar mais aceso. Esse altar precisava, o meu coração precisava arder mais. Esse altar, ele precisava desejar mais, anelar mais. A partir desse reconhecimento, irmão, sabe o que vai acontecer conosco? Eu creio, a gente vai orar que no final dessa tarde o Senhor vai liberar sobre nós um colírio espiritual, para que a gente tenha a capacidade de visão que os 4 seres viventes têm, para que a gente conheça as facetas de Deus constantemente. Mas para isso é necessário a coragem de confessarmos. O meu coração não queima como já um dia queimou. O meu amor não é o mesmo. A minha alegria não é mais a mesma. Eu sou um bom diplomata da fé. Eu sou um bom intermediário da fé. O meu amor, que deveria ser selvagem, ele é extremamente domesticado. Ninguém do meu trabalho, da minha casa, da minha família consegue sentir esse fogo. É algo que nós precisamos reconhecer. Fecha o teu olho aí nessa hora. Espírito Santo, nós estamos aqui porque, como carecemos de Ti. O Senhor conhece o coração de cada irmão aqui, Senhor. Quero te pedir, Senhor, nesta hora que o Senhor libere sobre esse lugar um mover de cura. Cura do nosso amor. Cura do nosso amor. Irmãos, quando a gente recebe uma palavra dessa, é necessário nós darmos uma resposta ao Senhor. E eu reforço, independente da tua posição dentro da igreja ou no reino de Deus, se você reconhece que o seu amor não é um amor que leve à contemplação, não é um amor genuíno, você não tem amado o Senhor com todo o teu coração, alma, força e entendimento, quero te convidar a vir aqui na frente para a gente orar junto, como uma resposta à palavra de Deus. Talvez a vergonha, o medo de se posicionar vai começar a falar aí para você, não é para mim, eu vou ter outras oportunidades. Mas não deixa passar isso, não deixa passar esse tempo, este momento. Responda ao Senhor. Sai do seu lugar, tenha coragem, você não está fazendo isso para ninguém. Não deixa a tua reputação roubar a tua cura. Não deixa a tua reputação roubar a tua cura.